Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do filme The Country Girl de 1954, filme estrelado por Bing Crosby, Grace Kelly e William Holden, dirigido por George Seaton. O filme foi distribuído pela Paramount Pictures e essas são as informações do filme. Então vamos lá pessoal, The Country Girl foi um filme que foi extremamente bem recebido pela crítica no ano de 1954 e também foi uma das maiores bilheterias do ano. O filme é mais conhecido hoje em dia por ter sido o filme que deu o Oscar a Grace Kelly, né, seu único Oscar, né? A Grace Kelly acabou tendo poucos papéis no cinema, principalmente porque no ano de 1956 ela se aposentou, né? Porque ela casou com o príncipe de Mônaco e se tornou a princesa, né, da monarquia da França, para quem não sabia. Então ela se aposentou do cinema. E quando ela se aposentou, ela estava no auge, né? A Grace Kelly, ela começou a pegar os filmes dos grandes estúdios no começo da década de 50, principalmente com o filme High Noon, mais conhecida por esse filme. Daí até o ano de 1956 ela atuou nos filmes do Hitchcock, né? Rear Window, Dial M for Murder, To Catch a Thief. Também estrelou em Mogambo, que foi um grande sucesso, e aqui nesse filme Country Girl, né? E eu concordo que o Oscar dela tenha vindo com esse filme, porque nesse filme realmente ela faz uma personagem diferente do que a gente está acostumado a ver a Grace Kelly, né? Não que a persona que a Grace Kelly ela criou na tela não seja muito boa e muito importante para o cinema, porque realmente né? Aquela persona de ser a personagem perfeita, que faz tudo certo, né? Uma mulher lindíssima, educada, tal, né? É assim que a gente conhece os papéis da Grace Kelly. Nesse papel ela faz uma personagem um pouco diferente, né? É uma personagem ressentida, é uma personagem que tem dramas passados da sua vida, e eu concordo que ela tenha recebido o Oscar por esse papel. Então ela tá muito bem nesse filme e ela é realmente o destaque. Continuando falando das atuações, a gente tem a atuação do Bing Crosby, que é uma atuação excelente. O Bing Crosby, ele também estava no seu auge, mesmo sendo um ator veterano. Esse ano de 1954 a gente pode escrever como o ano do Bing Crosby, que além de ter estrelado nesse filme que foi tanto um sucesso de crítica quanto um sucesso grande de bilheteria, ele estrelou simplesmente no filme de maior bilheteria do ano, o filme White Christmas, que é por si só, se a gente for pensar, um filme que é uma homenagem para ele e para suas participações musicais no cinema, principalmente no filme Holiday Inn, né? Um dos meus preferidos, os meus filmes preferidos dos anos 40, né? O fato dele fazer esse filme que foi um sucesso de crítica e no mesmo ano fazer um filme que foi o maior sucesso de bilheteria do ano, a gente pode perceber que o Bing Crosby estava cada vez mais relevante para o público. E nesse filme ele funciona muito bem, né? Ele faz o personagem mais dramático no filme, o personagem que carrega a maior parte do drama do filme, e ele é muito convincente. O filme tem várias cenas de lembrança, e nessas cenas a gente, pelas reações dele, a gente vê como é que o personagem ele reage ao seu passado. Então a gente já vai chegar na parte onde eu explico a direção, mas o Bing Crosby faz um papel dramático e muito convincente, e é um ator que, como eu disse, ele estava no seu auge, especialmente nesse ano, né? Na minha opinião, a partir desse ano, aí de 1954, ele já entrou em decadência, né, sendo um ator veterano, né? E também nas atuações a gente tem o William Holden, e o William Holden é outro ator que estava no auge. O William Holden, no começo dos anos 50, ele começou a parceria dele com o Billy Wilder, com o Sunset Boulevard. 3 anos depois, em 53, ele foi fazer o Stalag 17, junto com o Billy Wilder novamente.
E no mesmo ano de The Country Girl ele estava na produção de Sabrina. Então foi nessa época que o William Holden ele estava sacramentando a sua grande parceria de tela com o Billy Wilder, e era um dos atores mais relevantes de Hollywood na época, né, e mais talentosos também. E nesse filme ele funciona muito bem. Ele faz um personagem que toma decisões fortes, que tem a voz forte, que é impulsivo. É realmente um ator muito talentoso. A única ressalva que eu tenho para esse personagem do William Holden é o desenvolvimento que ele tem mais pro final do filme. Mas isso eu considero que seja mais um erro do roteiro e do desenvolvimento do personagem do que dele, e a gente já vai falar disso. The Country Girl é um filme de tom forte, a gente percebe porque ele teve um sucesso tão grande de crítica. É realmente aquele drama de tom pesado, que tem consequências pesadas da sua trama, e os seus personagens eles têm que passar por diversos obstáculos para poder dar a volta por cima, ficarem em boa situação. Então a gente consegue perceber que desde essa época os filmes de drama de grande peso emocional já tinham bastante destaque pela academia, né, nos olhos da academia. Pode considerar esse filme como um Oscar bait dos anos 50, né? E é um filme lindíssimo, é um filme em preto e branco. E pessoal, é um filme em preto e branco de qualidade, com uma fotografia de qualidade. Nesse filme nós temos cenas de teatro, né? O Bing Crosby ele faz o papel de um cantor, né? E se apresenta no filme. E aí nós temos as cenas que são no palco, elas têm uma iluminação, e as cenas que se passam em vida real tem um outro jogo de iluminação. Dá muito bem esse contraste, então realmente você consegue perceber no filme essa coisa de vida no palco e realidade fora dos palcos. É uma fotografia que tem profundidade, bela fotografia em preto e branco. Eu quero até fazer o destaque para o diretor de fotografia desse filme, o John F. Warren, né, que eu fui pesquisar sobre ele, e eu vi que ele não fez, surpreendentemente para mim, ele não fez mais muita coisa além desse filme, pessoal. Mas é uma coisa interessante sobre esse diretor de fotografia, que ele trabalhou junto com o Hitchcock no filme Turn Curtain, né? E o engraçado é que mesmo o Turn Curtain tendo diversos problemas, né, e sendo o filme mais controverso da carreira do Hitchcock, um dos pontos que é consenso que funciona no filme é o aspecto visual, né? É um filme muito bonito, Turn Curtain. Então tá aí essa curiosidade aí pra vocês, pessoal, né? Então é um filme muito vistoso, e a direção desse filme ela funciona muito bem, né? Quando eu tava falando das atuações, né, do Bing Crosby, eu citei as cenas de lembrança, e o diretor ele consegue trabalhar muito bem esse aspecto de lembrança, né? Ele consegue trabalhar a cena em que o personagem lembra de um momento, e aí você consegue voltar no momento através de um flashback muito bem estruturado. Aí depois essa parte volta para o tempo real, e isso é muito bem feito e é difícil de ser feito, né? E é uma direção que consegue segurar o tom de drama muito bom no filme. Então é uma coisa que a gente pode destacar. E aí a gente chega na parte do roteiro, que na minha opinião é a parte mais complicada do filme, porque é um roteiro que tem muita densidade e tem muita força nos acontecimentos do drama. Realmente são acontecimentos que tem muito impacto na vida dos personagens, e um aspecto muito positivo do roteiro é que os personagens são muito profundos, são realmente profundos. São personagens muito bem escritos, e personagens que são complexos as situações em que eles estão e como eles se comportam por causa dessas situações que eles tiveram no passado. Então isso daí é muito bem feito, é muito realista. E isso daí a gente pode dar crédito ao material base desse roteiro, que é a peça The Country Girl, né? O roteiro, ele é um roteiro adaptado de uma peça de teatro, e essa peça de teatro ela tem um texto muito profundo para os seus personagens. Mas justamente por isso é que o filme ele se perde, na minha opinião, porque os personagens eles são completamente profundos e bem escritos.
Porém, o filme, a roteirização do filme, ela não mostra isso. Os personagens, eles acabam se explicando por meio de monólogos, o que causa muita exposição, o que realmente atrapalha no ritmo do filme e apresenta cenas que realmente poderiam ser melhores escritas, na minha opinião. Então o filme ele realmente tem esse problema da exposição, né, que eu acredito que um pouco mais de releitura, um pouco mais de trabalho, isso daí poderia ter sido suavizado. Um outro problema importante do roteiro, é igual quando eu estava falando das atuações, né, o personagem do William Holden, que ele acaba tomando um rumo que realmente fica bem desagradável, que era um personagem que começa o filme com tanto potencial e começa tanto ajudando o nosso protagonista, e ele acaba tomando um rumo meio desagradável. No final do filme, isso daí acaba por sendo remendado, né, para conclusão, para poder ser feita uma conclusão, né, e acaba não afetando ali o desenvolvimento dos outros personagens. Porém, eu acredito que isso daí também poderia ser um pouco mais suavizado, né? Essa relação, mais especificamente essa relação do personagem do William Holden com a personagem da Grace Kelly, né? Sendo mais específico. Então, eu acredito que esse é um outro problema do roteiro. No mais, pessoal, é um roteiro, igual eu disse, com muita profundidade e que tem um subtexto muito grande e um grande potencial de significado, né? Os atores, eles conseguem dar, mesmo com essa limitação do roteiro, né, e essas exposições, os atores eles estão muito dedicados ao material, né? Como eu disse, são atores extremamente carismáticos e todos no auge, e eles conseguem dar performances maravilhosas. Então é basicamente isso, pessoal. Esse é meu comentário da minha primeira assistida do filme The Country Girl, e essas são as minhas impressões aí para vocês. Beleza? Muito obrigado, um abraço e bons filmes.